Fala pessoal, bora para mais um fechamento hoje, terça-feira, dia 5/3/2024. Estamos aqui no mini índice, gráfico de 5 minutos, e vamos aí analisar o pregão de hoje. Na tela aqui temos alguns indicadores. Temos aqui a média móvel de 200. Temos aqui a média móvel de 200. Temos também a média móvel de 50, a média móvel de 20 e a média móvel de 9 períodos. Temos também aqui o volume e o preço, certo? Então pessoal, eu uso esses indicadores, tá? Mas o mais importante aqui é o preço, é os candles, é a leitura dos candles, certo? Então, para a gente iniciar, eu vou deixar o gráfico limpo, tá? E vou mostrar para vocês aonde foi a abertura do mini índice, tá? Então tivemos a abertura com esse candle aqui, tá? É um candle grande, comprador, um candle de força compradora, tá? Que abriu com esse gapzinho de baixa, mas já um gap irrelevante, né? Com alto volume. E esse candle, essa abertura aqui desse candle foi justamente nessa zona rosa aqui que eu marquei, que é essa região de mínima do dia anterior, tá? Então tinha marcado essa região, tinha marcado aqui também essa LTB. Olha só, tínhamos aqui uma LTB, linha de tendência de baixa. Então tem muitos toques nessa linha, nessa LTB, eu não poderia deixar de marcar. Tinha também essa região de suporte aqui, ó, que foi rompida, tá? E já foi testada aqui com troca de polaridade, então eu deixei ela marcada também. E tínhamos aqui um suporte macro e uma resistência também. Então essas regiões eu tinha marcado, olha só. Então a gente tinha o preço aqui vindo em uma tendência de baixa. Por que está numa tendência de baixa, né? Porque, ó, a gente vê que o preço vem fazendo topos e fundos descendentes. Então a gente tinha aqui essa tendência de baixa, tá? E a gente teve a abertura do mini índice justamente dentro dessa região, abaixo dessa LTB e aqui nesse nível dessa mínima do dia anterior, tá? E aí a gente teve o preço, né, a abertura, e a gente vê que o preço ficou dentro dessa região aí por muito tempo, tá pessoal? A gente tem aqui, ó, o primeiro candle, né? E aí a gente tem um volume baixo nesses outros candles aqui que ficaram trabalhando dentro dessa amplitude desse candle aqui, tá? Em uma lateralidade, tá? Aqui a gente vê que ele tocou nessa região da LTB e jogou para baixo o preço e veio testar esse fundo, subiu novamente, tá? Aqui já era 10h30 da manhã, veio buscar aqui esse ponto de suporte, né, nessa região. Então aqui foi o terceiro toque nesse suporte. Tínhamos aqui o primeiro toque, segundo toque, e aqui foi o terceiro toque. E aí o preço ganhou força, tá? E veio romper essa estrutura de lateralidade junto com essa LTB. Tivemos aqui o rompimento justamente com esse candle de força, tá? Tivemos aqui esse candle de força rompendo essa estrutura de máximas do dia, tá? E essa lateralidade no caso, né? Então tínhamos aqui esse cenário. Esse candle tinha um volume acima da média, tá? Então não daria para comprar porque o stop seria muito grande, e mesmo que tivesse comprado teria dado stop. E aí a gente poderia esperar o que? Um pullback, tá? Poderia esperar aqui o rompimento, né? Feito um pullbackzinho e dado continuidade. Mas ele não fez isso. Ele veio para baixo dessa região novamente. E esses candles aqui, houve até rejeição, né? Os compradores defendendo as suas posições, tá? Então tivemos aqui um martelo, né? Candles altistas, tá? Se a gente utilizar a Fibonacci dessa máxima
para essa mínima. Ele estava numa região aqui de 50%, tá? Tentou romper, mas não conseguiu. E aqui nesse candle gigante foi exatamente meio-dia. Teve uma notícia importante nesse horário. Olha só, meio-dia teve aqui, ó, uma notícia de 3 estrelas, PMI de serviços ISM, tá? Então essa notícia fez o mercado vir com muita força e chegou a subir aqui aproximadamente 750 pontos. Então quando você vê que na frente tem uma resistência, aqui tem um suporte, então você não teria feito nenhuma operação nesse momento aqui, tá? Quando ele tocou nessa região aqui, vamos ver, a gente tinha essa resistência aqui, ó, tinha 2 toques aqui, foi rompido, virou resistência, tá? A gente poderia utilizar a Fibonacci desse fundo para aqui, seria mais ou menos a região de 50%, de 61.8, e aí o preço não conseguiu dar sequência porque foi apenas uma notícia. Então ele rompeu essa LTB, eu vou apagar aqui ela, e ficou apenas essa resistência e esse suporte, tá? Então aqui a gente está analisando sem as médias móveis, porque a gente tem a 200 passando aqui também nessa região, e as médias de curto prazo sendo rompidas para cima e para baixo, então nada a se fazer. Então aqui eu já enxergo rejeição vendedora, né? Força vendedora nessa região, tá? A gente vê que aqui houve força vendedora, aqui houve um forte candle de rejeição, tá? Nesse cenário. Aí a gente vê um repique aqui, um candle comprador, mas em sequência a força vendedora atuando. E aqui a gente tinha um fundo, tá? A gente tinha esse fundo. Então o que aconteceu? A gente tem uma estrutura de pivô de baixa a partir do rompimento desse fundo, tá? Então ele veio forte, né? E devolveu todo esse movimento de alta. Ele veio para essa região de suporte, chegou a conseguir romper esse suporte, mas fez na verdade um falso rompimento, tá? Candle com alto volume, tá? Já era aqui mais ou menos 1h30 da tarde, e aí ele fez esse falso rompimento, né? Em sequência veio um candle comprador, né? E ele começou a subir com candles pequenos, e isso poderia ser apenas uma correção desse movimento de baixa, tá? Então assim, mercado lateralizado, a gente sabe que Fibonacci não é tão respeitado, tá? Mas nesse caso aqui, a gente vê que aqui ele respeitou os 50%, né? E também troca de polaridade aqui, ó, era suporte, virou uma resistência, tá? Mas a gente está aqui justamente no meio de uma lateralidade, onde o cenário não é interessante a gente trabalhar, não é um cenário legal. Então o preço caiu, né? Tocou aqui nesse suporte, mas não houve dessa vez força compradora, tá, pessoal? E aí o preço, a gente vê candles muito pequeno, volume muito baixo, e ele continuou caindo e conseguiu aí romper esse suporte, tá? E entregou aqui no final da tarde esse movimento de baixa, e depois subiu e fechou aqui. Então a gente vê que é um cenário bem complicado de se operar, tá, pessoal? Porque a gente vê que o preço está difícil, sem conseguir se desenvolver da máxima do dia até a mínima. Chegou a andar aqui uns 1.250 pontos, tá? Aqui a gente tem uma LTBzinha, tá? Uma LTB, mas não é um cenário tão interessante. Se a gente colocar as médias aqui, a gente tinha o apoio da média de 200, tá? E operar aqui, a gente considera operações de alto risco, tá, pessoal? Então, nesse caso aqui, olha só, quando ele bateu muitas vezes nesse suporte, deixando topos
cada vez menores, a gente poderia, tá, cogitar talvez uma venda nesse candle. Ficou bonitinho aqui, apoiado pelas médias, tá, e poderia ter pegado aí esse deslocamento aqui, certo? Fora isso, a gente tem candles fraco, né, sem convicção. Então aqui a gente teve até uma forte rejeição, uma forte demonstração compradora, mas desenvolveu muito pouco. Então é isso aí, pessoal, mais um fechamento aí para vocês, tá? Se você gostou, curte o vídeo aí, comenta e compartilha com todo mundo. Se inscreve no canal também. Tamo junto.